Quanto tempo a gente fala que o Bahia tá procurando goleiro? Patrick Siqueira. Novela Patrick Siqueira de 2, 3 temporadas. Depois, agora outra novela, o Bahia procura outro goleiro, o perfil ideal, o goleiro jovem, que joga com os pés. Que também não é o Léo Vieira, tá? Que não joga com os pés. Não joga com os pés do Léo Vieira. Então, assim, é mais uma vez negligenciando a posição de goleiro até sabe lá Deus quando, irmão. Vai jogando, empurrando com a barriga. Aí o Brandão fala: goleiro é igual camisa 9. O 9 solucionaram, né? Só que só chega em junho. Solucionaram para junho, o Alejo Vélez. Então, esse papo do goleiro, para mim, é uma boa de uma muleta. De você querer falar que não teve tempo, de você falar que foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa, vírgula. Porque tempo para trazer um goleiro teve. Beleza? No Instagram. Yuri, me responde uma coisa. Como um time com orçamento apertado gasta tanto dinheiro em um zagueiro para ficar no banco e não corrige a carência em outras posições? Bom questionamento. E eu não vou saber te explicar. Você tá falando do Luiz Gustavo. Diz tanto que o orçamento é apertado, diz tanto que tá na conta, que não tem como sair investindo. O Luiz Gustavo veio assim, ok, promissor, ok, que enxerga um futuro nele, mas tá tirando dinheiro do presente, irmão. Tá tirando dinheiro do presente. É um bom questionamento. E, inclusive, eu vi um corte pelo Instagram do que o Jax falou ontem, né? Passou da hora já do Cadu Santoro falar. Passou da hora, irmão. Passou da hora. Seja suplicando a Manchester, suplicando a Ferran Soriano, suplicando a seja lá quem for. Passou da hora do Cadu falar, irmão. Precisa dar uma resposta, precisa falar com a torcida, precisa olhar no olho do torcedor, mesmo até que não seja pra imprensa. Até que não seja pra imprensa. Passou da hora de falar. O torcedor precisa saber de algumas coisas, ouvir de algumas coisas. Porque, assim, o recado que passa o Bahia de 2026, e eu acho que, assim, tá muito claro, é de um Bahia que tá ali. Ok, mais um ano, vamos subindo devagarzinho, vamos continuando no nosso progresso. Que até, nem acho que isso tá de todo errado. Eu acho que é um progresso, como é a palavra? Saudável, que vai sendo construído aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Não é nem esse o ponto. Mas eu acho que tá na hora de você... Não é Yuri que tem que falar isso. Não é Marinho Júnior. Não é Leiro. Não é Cássio Cardoso. Quem tem que falar isso é Cadu. Olhar no olho do torcedor. Falar da situação do Bahia. Falar de objetivo. Falar de meta. Falar quando espera que o Bahia vai investir um pouco mais. Falar, não, torcedor, esse é um ano um pouco mais de equilibrar as finanças. De um Bahia que vai ser um pouquinho mais responsável. Não vamos gastar muito e tal. Pô, pelo menos você ali, você joga limpo com o torcedor. Sabe? Porque não é a gente que tem que fazer esse papel. Assim, você fazer isso constantemente não rola. Pô, beleza. Pô, Yuri, mas o Manchester City não acontece isso. Pô, irmão, Manchester City é uma coisa, Bahia é uma coisa, Girona é uma coisa, futebol brasileiro é uma coisa, futebol inglês é outra. Tá na hora do Cadu falar, pô. Tá na hora. Tá na hora de olhar pro torcedor, de dar uma declaração, dar uma entrevista, explicar os pontos, explicar como o Bahia tá sendo gerido, explicar como tá funcionando o Bahia, explicar o que tem sido pensado. Não só aquela declaração, porque a única hora que Cadu tem falado é na apresentação de um jogador, né? Mas tá na hora. Ele tem que ser o responsável. E outra, também não é Rogério Ceni não, que é outro que tem sido o porta-voz, que eu também acho que não é o papel dele. Eu acho que o Rogério tem que responder sobre o futebol, o time treinado, sobre os jogadores, esquema tático, sobre dentro das 4 linhas, gerenciamento de elenco. Não sobre planejamento, o que espera do Bahia para a temporada, as metas do Bahia para a temporada. Pô, irmão, é o diretor de futebol que tem que falar isso aí, pô. Uma vez no ano que seja, 2 vezes no ano que seja. Assim, eu e Yuri Santana tô falando bem abertamente que eu acho que passou da hora do Cadu falar com o torcedor abertamente. E não é em veículo do clube, tá? E o ideal é que não seja em veículo do clube. Pô, dê uma declaração, fale com o torcedor, converse com a imprensa, que eu acho que tá na hora de ser o Cadu aparecer e falar com o torcedor. Falar, tirar as dúvidas, olhar no olho, seja pra desanimar, seja pra animar, seja pra, seja lá o que for. Quem tem que falar é ele que é o responsável pelo time do Bahia.
Também não é o Raul Aguirre, que já teve aí do clube também. O Raul Aguirre é responsável por uma outra coisa do Bahia. Outra coisa, ele é o CEO, mas ele cuida mais da parte de negócios e tal. Quem tem que falar do futebol é Cadu Santoro. Cadu Santoro tem que falar com a torcida, ok? Quem mais tá por aqui? Bahia tem 3 temporadas negligenciando o goleiro. Espero que Alejo não seja igual o Iago Borduc, que a expectativa alta para a chegada e não fez valer a expectativa. Tomara, torço também que o Alejo Vélez consiga. Não vive lá um grande momento nosso querido Alejo Vélez, né? Não vem marcando gols. Eu tinha até olhado, a última vez eram 6 jogos que o nosso querido Alejo Vélez não marcava. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no Alejo Vélez, que não vive uma grande fase lá na equipe do Rosário Central. Ele marcou dia 11/2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos mesmo que o Alejo Vélez não marca com a camisa do Rosário Central. Foi reserva em uma partida, mas continua sendo titular. Apenas não tem conseguido balançar as redes. Nosso querido Alejo Vélez, de 22 anos, que chega aí para a partida, a gente imagina, do Atlético Mineiro, né? Deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Atlético Mineiro. Na volta da Copa do Mundo, depois da pausa aí, volta, se apresenta, acaba o contrato, treina com os companheiros na intertemporada e aí está à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Atlético Mineiro. Inclusive, a partida do Atlético Mineiro também é a ideia que também o Ronaldo volte para essa partida, né? Não vai conseguir voltar agora o Ronaldo, apesar de não precisar de cirurgia, apesar de ter sido apenas uma luxação, assim. Quando você estava esperando que um osso que poderia ter quebrado o braço do Ronaldo, ter sido uma luxação é graças a Deus, mas também não é pouca coisa uma luxação. O Clérison Maia, desde quando virou SAF, nunca trouxe nenhum goleiro, nenhum 9 que preste. Quanto a Alejo vier, se vier, o Bahia já saiu de tudo. Não, que vai vir, né? A não ser que ele quebre o contrato, né? Mas vai vir o Alejo Vélez, que não tenha saído da Copa do Brasil, né? O Bahia joga a Copa do Brasil antes, pelo menos a partida contra o Remo, as 2 antes da pausa da Copa do Mundo. Então, que não tenha saído da Copa do Brasil e esteja só no Campeonato Brasileiro. Mas quando a torcida diz que City está aqui para fazer grana, alguns reclamam. Não acho que seja só fazer grana, não, tá, Anderson? Mas, com certeza, tem críticas sim a se fazerem. Acho que tem críticas sim a se fazerem. Acho que algumas coisas precisam sim ser no mínimo esclarecidas, algumas coisas precisam sim ser jogadas limpo com o torcedor. Não acho que tá aqui só para fazer dinheiro, não. Tá também para fazer dinheiro, lógico, até porque é uma empresa, é uma SAF, tá aqui para visar lucros também. Não acho que esteja só por isso, mas também tá aqui para fazer dinheiro também. O City Futebol Group, eu acho que todo mundo sabia disso, pelo menos deveria saber. Sei que é importante jogadores jovens para o futuro, mas hoje precisamos de jogadores prontos que cheguem para jogar, para serem titulares. O Léo Vieira tem 35, tá? Tem 35, tá? O Léo Vieira tem 35, o goleiro vindo da Chapecoense. A gente precisa de jogadores prontos para jogar, independente se jovens, se velhos, se mais experientes, a gente precisa de jogadores prontos para jogar. Ponto. Alguém que chegue para assumir a responsabilidade, para que se tiver que jogar, ser titular de uma partida contra o Flamengo, Palmeiras, Copa do Brasil, fora, dentro de casa, tem que chegar para assumir a responsabilidade de jogar. Ponto. Esse é o ponto. Quando vai ter um investimento nível Caio Alexandre, olha que nem vou citar Everton Ribeiro. O Bahia fez grandes investimentos naquela temporada de 2024. 24? 24, né? E depois, assim, fez alguns outros investimentos, assim, o Lúcio, a gente não pode falar que foi um investimento baixo, foi um investimento alto. O Alejo é um investimento alto, o Bahia vai gastar um bom dinheiro no Alejo Vélez, mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que mais investimentos, né, em vários jogadores, não só em uma peça só, talvez seja isso que você esteja falando, ou uns jogadores mais carimbados, mais prontos, sei lá. A gente sabia que quando o Caio chegou, que seria um cara pronto para chegar e resolver. Talvez seja isso que você está falando. E eu já falei disso em outro momento. Acho que o Bahia precisa de jogadores também que cheguem para falar assim, ô irmão, tô chegando aqui, me dá minha camisa de titular que eu vou chegar e vou resolver. Quer ver um exemplo?
que eu não tô dizendo que vai chegar e vai resolver, mas vai brigar por posição, saiu uma notícia hoje, né? Do Gregory. E cada vez mais com o Acevedo jogando de lateral. E você pode ter o Acevedo de lateral, de volante, enfim. Você tem um jogador para duas funções. O Gregory não tá querendo voltar pro futebol brasileiro. E o Bahia já quis o Gregory. Fez proposta e a negociação só não foi pra frente por conta de valores e tal. Tá aí. Um jogador que chegaria pra brigar pela posição de titular do time do Bahia. Foi campeão com o Botafogo, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, irmão. Ou vai falar que Gregory também não servia? Chegaria para brigar pela posição de titular. Já conhece aqui, identificado, seria um desses. Seria um desses que eu iria buscar sim. Eu iria buscar o Gregory sem sombra de dúvidas. Você brigaria, você jogaria mais um jogador para posição, você teria o Gregory, o Acevedo e também o Caio Alexandre. Você pode ter o Acevedo de lateral para colocar o Gregory de volante, enfim. Seria esse cara pra chegar e falar, irmão, me dá a camisa de titular aqui, aí o Caio Alexandre fala, irmão, titular não, calma que eu tô aqui, o Acevedo fala, eu também tô aqui, eu posso jogar no meio de campo também, eu posso jogar esse volante. Enfim, acho que o Bahia tem que pensar em jogadores desse nível, pra brigar pela posição de titular. Quem mais? Quem mais tá por aqui? Atlético Mineiro, o Rogério nunca põe pra jogar. Ele vai ter um mês aí treinando com o cara, Luiz. Assim, pode ser que não coloque pra jogar, principalmente titular. Mas ele vai ter um mês treinando com os caras. Não colocar pra jogar. Eu queria vir no início do ano, o Rosário não liberou, caiu de desempenho. Ele queria vir, já falei disso aqui também do Alejo Vélez.